Vamos lá, Augusto. Vou ler para todo mundo entender, pessoal. Vocês estão ali no chat, mas vamos ler. Aproveitando o gancho do precedente, há um claro esforço para fazer o precedente ganhar mais força no processo brasileiro, certo? Sim, certo. O artigo 927 do CPC é uma prova disso, né? Cada vez mais se trabalha com a ideia de precedentes vinculantes. Precedentes vinculantes naquele sentido do que no ano passado, lá nas aulas de precedentes de processo 2, nós vimos, né, pessoal? Um precedente diferente do precedente lá da common law. Mas sim, cada vez mais se valoriza o precedente, o vinculante, a isonomia, a segurança, a garantia de que as decisões vão ter uma certa previsibilidade, etc. Considerando que o RE tem, na ampla maioria das vezes, efeitos apenas interpartes, o controle difuso não tem um certo risco inerente às mudanças de composição do STF. Se tiver, isso não enfraquece as decisões proferidas nesse âmbito, mas aí é que tá. O controle difuso, ou seja, o controle que o STF faz no recurso extraordinário, assim como qualquer decisão do STF no recurso extraordinário, também vai ser precedente. Inclusive consta lá no rol do artigo 927, né? Qualquer recurso extraordinário para ser julgado pelo STF vai ter que ter repercussão geral. E tendo repercussão geral, isso vai se encaixar lá num dos incisos do 927, o inciso que fala justamente do recurso extraordinário com repercussão geral, tá? Então, isso já é um precedente vinculante. Significa que isso só vai poder ser superado por meio dos mecanismos de superação do precedente, tá? Então, de novo, o fato do efeito no recurso extraordinário ser apenas interpartes não impede que isso forme um precedente vinculante. A diferença é que isso não gera eficácia erga omnes. O efeito da sentença automaticamente não alcança todo mundo. A lei não sai do ordenamento. Quando o Supremo declara, no caso da Thaís e do Augusto, que a lei que embasa a nossa relação é inconstitucional, essa lei não desaparece. Essa lei não deixa de produzir efeitos automaticamente. Ela continua existindo. Ela só não produz efeitos no nosso caso. Quando a Aline e a Angelita entram com a ação delas, o que vai acontecer? Este precedente vai ser aplicado ao caso delas também, entende? É assim que funciona, é esse o mecanismo que acontece. Isso não vai acontecer se o STF abstrativiza o controle concreto, caso em que aí sim a eficácia vai alcançar todo mundo, tá? Mas o fato de permanecer com eficácia interpartes, permanecer gerando efeitos, a decisão do Supremo, né? Produzindo efeitos entre a Thaís e o Augusto, não vai impedir, muito pelo contrário, isso vai acontecer, né? A formação de um precedente. Ah, mas aí muda a composição do Supremo. Mudar a composição do Supremo não é motivo para superação do precedente. Quais são os motivos de superação de precedentes? Mudanças significativas na sociedade, evolução legislativa, coisas que de fato mostrem que aquele entendimento precisa ser superado. Aquele entendimento não dá mais certo, ele não acompanha mais as necessidades das relações sociais, ok? Mas aí é mecanismo de superação do precedente. Ele continua tendo força. Mesmo a decisão no recurso extraordinário tem força, porque isso é precedente. Não deixa de ser, ok?